Isso acabou. Eu não vou mais te sustentar. Vá para o inferno e se vire. A voz do meu próprio filho cortou o ar como uma faca gelada. E naquele instante, eu entendi que algumas feridas não sangram, mas doem mais do que qualquer corte. O barulho da chuva contra a vidraça era o único som que me acompanhava naquela tarde. Um tamborilar monótono e preguiçoso, que parecia sussurrar segredos antigos para a cidade. Eu estava aqui, nesta mesma poltrona de veludo desbotado, a que ele tanto detesta. A que ele sempre diz ser coisa de gente antiga. Enquanto esperava, meus dedos, marcados pelo tempo e pelas lidas, traçavam círculos invisíveis no braço do móvel. Sentia a textura áspera do tecido, cada fio uma lembrança de tardes como esta, de silêncios preenchidos apenas pelo tic-tac do relógio de parede, aquele mesmo que foi do meu pai. O aroma do café fresco, amargo e reconfortante, enchia a sala pequena. Era o meu ritual. Um conforto simples, barato, que ninguém poderia me tirar. Olhei pela janela. O céu estava da cor de chumbo fundido, e as gotas escorriam pelo vidro como lágrimas que o mundo não tinha coragem de chorar. Eu sabia que ele viria. Os almoços de domingo tinham virado uma obrigação cerimonial, um fardo pesado que ele carregava com um suspiro de resignação. Mas hoje o ar estava diferente. Mais pesado. O cheiro da terra molhada que subia da jardineira era o mesmo, mas havia uma eletricidade silenciosa, um presságio. E então, ouvi o carro. O motor potente, um rosnado moderno e impaciente, cortou a suavidade da chuva. Ele estacionou com uma brusquidão que me fez estremecer. Não era o Antônio que eu carreguei no colo, que ensinei a amarrar os sapatos. Era um estranho de terno caro e olhos apressados. A porta da frente rangeu. Ele sempre disse que ia trocar a dobradiça, mas nunca tinha tempo, e ele entrou, trazendo consigo o cheiro do mundo exterior. Concreto, poluição e uma leve nota do seu perfume importado. Mãe, disse ele, beijando minha face sem realmente tocar nela. Era um cumprimento aéreo, um protocolo. Antônio, vem cá, senta. O café ainda está quentinho. Minha voz soou mais frágil do que eu gostaria. Ele não se sentou. Ficou parado no meio da sala, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco impecável. Seu olhar percorreu o ambiente, e eu pude ver, através dos seus olhos, o que ele enxergava. Tralhas velhas, móveis obsoletos, uma vida pequena e poeirenta. Mãe, precisamos conversar. Sério. O coração, este velho companheiro desgastado, pareceu parar por um instante dentro do meu peito. Conversar sério nunca era uma boa notícia. Fala, meu filho. Estou te ouvindo. Ele respirou fundo, um suspiro carregado do peso de uma decisão já tomada. E então, ele soltou a frase. As palavras não foram gritadas. Foram ditas com uma calma terrível, uma frieza calculista que gelou o ar da sala mais do que o vento úmido da janela. Mãe, eu não vou mais poder te sustentar. O mundo não desabou. Não houve um trovão. Apenas o som incessante da chuva. Eu olhei para ele, para o homem que eu criei, e por trás do terno caro, eu tentei encontrar o menino. O menino que tinha medo de trovão e se escondia debaixo do meu braço. Mas ele não estava lá, não. Sustentar? Repeti, como se as palavras fossem de uma língua estrangeira. Sim. Olha, as coisas estão difíceis. Muito difíceis. A empresa, as contas, a Karina querendo mudar para um apartamento maior. São despesas e mais despesas. E sustentar 2 casas é um peso que eu não posso mais carregar. Ele falou de peso. Eu, sua mãe, era um peso. A mulher que trabalhou 2 décadas como costureira, até os dedos doerem e a vista embaçar, para pagar a sua faculdade. A mulher que abriu mão de um novo casaco para comprar os livros que ele precisava. A mulher que ficou noites em claro, segurando sua mão quando ele estava com febre. Tudo isso, reduzido a um peso contábil. Eu entendo que as coisas estão custosas, filho, comecei, tentando manter a voz firme. Mas a minha aposentadoria é tão pequena. Mal dá para o aluguel e as remédios. É exatamente por isso, mãe, ele cortou, sua voz ganhando um tom de impaciência. Este apartamento é velho, o aluguel é dinheiro jogado fora. Já pensei em uma solução. Um lugar ótimo para você. Eu olhei para ele, sem entender. Um lugar? Sim, o Recanto da Felicidade. É um asilo, mas é ótimo, mãe, juro. Tem atividades, outras senhoras para conversar, cuidados médicos. Você vai ser muito mais feliz lá do que aqui, sozinha, nesta caixa velha. Um asilo. A palavra ecoou na sala como um golpe.
Ele não estava apenas me abandonando financeiramente, ele queria me tirar de casa. Desta casa que é a minha vida, onde cada rachadura no teto tem uma história, onde cada móvel guarda o eco de uma risada, de um choro, de uma vida inteira. Antônio, esta caixa velha é a minha casa. É onde você cresceu, onde o seu pai viveu, onde eu enterrei tantas memórias. São só memórias, mãe, ele disse, e pela primeira vez, a voz dele se elevou, cheia de exasperação. Elas não pagam as contas. Elas não tornam a vida mais fácil. Você precisa ser realista. Você está velha, frágil. E eu não posso mais. É a minha decisão final. Ele disse decisão final. Como se eu fosse um funcionário sendo demitido. Como se a nossa relação fosse um contrato que ele estava rescindindo. Ele não esperou por uma resposta. Deu meia volta, e a porta se fechou atrás dele com um baque seco. O som do motor dele se afastando foi engolido pela chuva. E eu fiquei ali, sozinha, na minha poltrona de veludo desbotado. A chuva agora não era mais um sussurro. Era um choro. O choro da casa, o meu choro silencioso. E enquanto as lágrimas quentes finalmente escorriam pelo meu rosto enrugado, marcando um caminho salgado na minha pele, meus dedos, quase por instinto, encontraram uma pequena saliência solta no forro debaixo da poltrona. Um segredo que aquela poltrona, esta coisa de gente antiga, guardava para mim há mais de 50 anos. Um segredo que o meu filho, em sua pressa de me descartar, nunca teria paciência de encontrar. A solidão depois que ele saiu tinha um gosto. Era amargo, como o pó que se levanta de um livro fechado há décadas. A casa, que sempre foi meu refúgio, meu casulo de memórias, de repente parecia enorme e vazia. Cada som ecoava de um modo diferente, mais agudo, mais doloroso. O tic-tac do relógio não era mais um companheiro, era uma contagem regressiva para um futuro que eu não queria encarar. Sentei-me no chão, ali mesmo, ao lado da poltrona. Deixei a frieza do assoalho de madeira penetrar meus ossos. Encostei a testa no tecido áspero do assento e chorei. Chorei por tudo. Pelo menino que eu perdi há muito tempo, antes mesmo de hoje. Pelo homem em que ele se tornou, um estranho ambicioso e cego. Chorei pela minha própria ingenuidade. Eu sempre acreditei que o sacrifício era a linguagem do amor. Trabalhei tanto, amei tanto, e no fim, meu prêmio era ser considerado um estorvo, um peso. Minhas lágrimas molharam o veludo. E foi então, com a visão embaçada, que meus dedos, que ainda traçavam círculos de angústia, encontraram novamente aquela saliência. Uma pequena irregularidade no forro debaixo da poltrona, perto do pé dianteiro direito. Algo que eu conhecia desde criança. Quando eu era pequena, era meu esconderijo secreto para doces ou bilhetes. Meu pai, um homem silencioso e prático, tinha costurado aquele forro com suas próprias mãos, e aquele pequeno defeito, aquele ponto solto, sempre foi nossa pequena conspiração. Com uma unha já gasta e um pouco de esforço, enfiei o dedo na abertura. O tecido cedeu com um ruído suave, um suspiro de pano envelhecido. Lá dentro, não havia mais os doces da minha infância. Meus dedos encontraram algo frio, liso e aveludado ao mesmo tempo. Puxei com cuidado. Era uma pequena caixa. Não uma caixa qualquer. Era de madeira escura, talvez jacarandá, com uma superfície tão lisa que parecia seda ao toque. Não tinha fechadura visível, apenas uma fina linha que demarcava a tampa. E no centro, uma pequena incrustação de madrepérola, formando uma rosa desbotada. Era a caixa da minha mãe. Um turbilhão de memórias me atingiu. O cheiro dela, um misto de jabuticaba e sabão de cocô, pareceu preencher o ar por um instante. Eu a via, sentada nesta mesma poltrona, nas noites frias, com aquela caixa no colo. Ela nunca a abria na minha frente. Era seu único segredo, seu único território privado em uma vida dedicada a cuidar do marido e da filha. Quando ela morreu, eu era jovem demais, perdida demais na minha própria dor, e a caixa simplesmente sumiu. Eu pensei que tinha sido perdida em uma das mudanças, ou que meu pai, num acesso de tristeza, a tinha jogado fora. Mas não. Ela estava aqui. O tempo todo. Esperando. Minhas mãos tremiam. A emoção era tão forte que eu quase não conseguia respirar. Aquela caixa não era apenas um objeto. Era um pedaço da minha mãe, um elo direto com o passado que eu julgava perdido. Era a resposta silenciosa da casa ao meu desespero. Tentei abri-la, mas a tampa não cedia. Não havia fechadura, mas também não abria. Examinei-a sob a luz fraca que entrava pela janela. A rosa de madrepérola lembrava-me de algo. Minha mãe sempre usava um anel, muito simples, com uma pequena rosa gravada.
Ela dizia que era a chave para o que era realmente importante. Eu sempre achei que era uma metáfora. Com o coração batendo forte, levantei-me com dificuldade e fui até o meu quarto. No fundo do porta-joias, embaixo de bijuteria sem valor, encontrei a única joia de verdade que possuía, o anel simples de prata da minha mãe. Peguei-o com reverência. Voltei para a sala, sentei-me novamente no chão e, com mãos trêmulas, aproximei o anel da rosa de madrepérola na tampa da caixa. Não era um encaixe perfeito, mas quando pressionei a rosa do anel contra a rosa da caixa, houve um clique quase imperceptível. A tampa cedeu. Abrir aquela caixa foi como abrir um baú de tesouros que não era feito de ouro, mas de almas. O primeiro cheiro que saiu de lá me derrubou. Era o perfume dela. Exatamente o mesmo. Jabuticaba e sabão de cocô. Um cheiro que eu não sentia há mais de 60 anos. Lágrimas voltaram aos meus olhos, mas agora eram diferentes. Não eram de dor, mas de uma conexão milagrosa, de um reencontro. Dentro, não havia dinheiro, nem joias reluzentes. Havia histórias. Havia uma vida. Havia uma carta, em um envelope amarelado, com a minha escrita do meu nome, para minha Clara, quando o mundo parecer pesado demais. E abaixo, um diário pequeno, com a capa de couro gasto. E um objeto embrulhado em um pano de seda branco, já amarelado pelo tempo. Minha mão tremeu sobre a carta. Não era a hora. Aquele momento era sagrado demais. Fechar a caixa foi um ato de força. Eu não estava mais sozinha. Naquela tarde, sentada no chão da minha sala vazia, com a chuva cantando do lado de fora, eu tinha minha mãe ao meu lado. E ela tinha um segredo para me contar. Um segredo que meu filho, em sua arrogância, nunca poderia imaginar. A senhora frágil, o peso, agora guardava nas mãos um fragmento do passado que tinha o poder de mudar tudo. E pela primeira vez desde que Antônio havia saído, um sorriso pequeno, quase imperceptível, tocou meus lábios. A caixa ficou em cima do meu colo por um longo tempo. Eu apenas a segurava, sentindo seu peso, sua energia silenciosa. Já não era uma caixa de madeira, era um coração batendo no escuro, guardando segredos de outra vida. A urgência em abrir a carta era um fogo dentro de mim, mas eu a contive. Algumas coisas precisam ser feitas com respeito, com ritual. Aquele não era o momento para ser vivido no chão, com o sabor amargo das lágrimas recentes ainda nos lábios. Levantei-me, com uma dor nos joelhos que me lembrou da minha idade, e coloquei a caixa em cima da mesa de centro, ao lado do bule de café frio. Acendi uma pequena lâmpada, criando um círculo íntimo de luz no meio da penumbra da sala. A chuva havia diminuído para um chuvisco persistente. O mundo lá fora estava quieto, me dando permissão para mergulhar no mundo dentro daquela caixa. Com mãos que ainda tremulavam, mas agora de uma antecipação solene, peguei o diário. O couro da capa era macio como a pele de um bebê, desgastado pelas incontáveis vezes que os dedos da minha mãe o haviam acariciado. Abri na primeira página. A letra dela, uma caligrafia elegante e firme, encheu meus olhos. 3 de março de 1945. Hoje o céu está do mesmo azul do vestido que meu pai me deu quando completei 15 anos. Um azul que promete esperança, mesmo quando o coração está pesado. Casei-me com Teodoro há um mês. É um homem bom, forte, mas o mundo dele é feito de terra e suor. Às vezes, sinto que ele não vê as cores que eu vejo. Escrevo, então, para não me perder. Para lembrar a Clara, que um dia virá, que sua mãe também teve sonhos. Eu lia, e era a voz dela que eu ouvia. Suave, cantada, cheia de uma melancolia doce. Ela falava dos seus dias, da rotina simples da roça, dos sonhos que tinha de ver o mar, de aprender a tocar piano. Falava do amor pelo meu pai, um amor tranquilo, de parceria, mas que não preenchia completamente os cantos mais secretos da sua alma. Ela era uma artista presa no corpo de uma esposa de agricultor. Passei as páginas. Vi o nascimento do meu irmão mais velho, que morreu com apenas 2 anos de uma febre repentina. A dor transbordava das páginas, uma dor tão crua e real que eu podia senti-la na pele. Levaram meu anjinho hoje. O buraco na terra era tão pequeno. Teodoro não chora, mas seus ombros estão curvados como se carregasse o mundo. E eu escrevo, porque se não escrever, vou morrer junto. E então, chegou a parte sobre o seu segredo. Um segredo que ela guardou de todos, até de meu pai. 15 de agosto de 1947. Encontrei uma maneira. Uma saída para esta alma inquieta. Kamasaya Pinter Miniaturas. São tão pequenas que cabem na palma da mão. Paisagens que vejo da janela, os olhos do Teodoro, as flores do jardim. Uso tintas que faço com flores e terra. É tolice, eu sei.
Mas é a minha tolice. E hoje, o Sr. Almeida, o dono da venda, viu uma que eu tinha deixado esquecida no balcão. Ele olhou por um longo tempo e disse: Maria, isto é belo. Há um colecionador na cidade grande que paga bem por coisas assim, por curiosidades. Ponto. Paguei bem. A palavra ecoou na minha cabeça. Paguei bem. Será que meus sonhos, minhas cores, podem ter um valor no mundo? Maria. Meu Deus! Eu nunca a chamava de Maria. Era sempre mãe. Mas ali, nas páginas, ela era Maria. Uma mulher jovem, sonhadora, lutando para não se afogar na aspereza da vida. E ela tinha um talento. Um talento que ela escondia, como se fosse um pecado. As páginas seguintes detalhavam sua vida dupla. De dia, a esposa dedicada. À noite, à luz de uma vela, a artista. Ela vendia suas miniaturas através do Sr. Almeida. O colecionador era, na verdade, um marchand de uma capital, que reconheceu o talento bruto e único daquela mulher do interior. Ele encomendava peças, pagava em notas dobradas que ela escondia. Onde? Na caixa. Sempre na caixa, 20 de novembro de 1950. Hoje juntei o suficiente. É uma quantia que nem consigo imaginar. São minhas asas. São a garantia de que Clara nunca passará necessidade. São a prova de que eu, Maria, existi para algo além do que os outros veem. Chamo de o fundo de Clara. Meu presente de amor para o futuro da minha filha. Eu fechei o diário, incapaz de continuar. A emoção era um nó na minha garganta. Minha mãe, aquela figura serena e sempre um pouco triste, tinha sido uma guerreira. Ela não era uma vítima das circunstâncias. Ela as tinha moldado, em silêncio, com a força suave de seus dedos e de sua imaginação. Ela criou uma herança para mim. Não com o suor do rosto no campo, mas com a beleza que brotava de sua alma. E tudo isso estava aqui, nesta casa, nesta poltrona, o tempo todo. Enquanto eu me preocupava em como pagaria o aluguel, a solução, forjada pelo amor e pela resiliência da minha mãe, estava a centímetros de mim, escondida no veludo. A ironia era tão profunda que doía. E o amor que eu sentia por ela naquele momento era uma coisa viva, palpável, que aquecia o frio que Antônio tinha deixado para trás. O diário me mostrou a luta, a semente. Mas a carta era a colheita. Era a voz dela falando diretamente comigo, através das décadas. O envelope, amarelado e frágil como uma asa de borboleta, parecia pulsar em minhas mãos. Respirei fundo, sentindo o cheiro dela, aquele perfume de jabuticaba e sabão de cocô que era o elo mais forte entre nós. Com um cuidado infinito, rasguei a borda do envelope e puxei uma única folha de papel, também amarelecida pela ação do tempo. A caligrafia era a mesma do diário, elegante e firme, mas havia uma urgência diferente nas curvas das letras, como se ela estivesse escrevendo contra o relógio, contra a própria vida. Minha querida Clara, se esta carta está em suas mãos, é porque o mundo ficou pesado para você. Talvez o Teodoro já não esteja aqui para te amparar. Talvez a vida te tenha dado um daqueles golpes que nos fazem questionar tudo. Eu escrevo para você do meu passado, para te lembrar do seu futuro. Você sempre foi a luz dos meus olhos, minha menina de riso fácil. Eu te via brincar no quintal e rezava para que sua vida fosse mais colorida que a minha, que seus sonhos não precisassem ser escondidos em caixas de madeira. Trabalhei, lutei e criei você para ser forte. Mesmo quando a vida te pedir para ser frágil. Nesta caixa, você encontrará o resultado dos meus sonhos secretos. Chamo de o fundo de Clara. São minhas asas, que agora passo para você. Use-as como sabedoria. Use-as para ser livre. Para nunca depender da bondade de ninguém, porque a bondade, minha filha, é um rio que às vezes seca. Não guarde rancor de quem talvez te tenha virado as costas. A vida é dura para muitos, e ela endurece os corações. O seu coração, Clara, não pode endurecer. Ele deve ficar macio para sentir a beleza que ainda existe, para lembrar de você mesma, da menina que corria descalça na grama. Dinheiro é importante, sim. Ele compra o pão, o teto, a dignidade. Mas a verdadeira herança que te deixo não está nas notas. Está na minha luta. Está na prova de que uma mulher, mesmo calada, mesmo esquecida, pode criar sua própria força. Pode transformar sua dor em algo belo e duradouro. Pode garantir o próprio amanhã. Eu te amo mais do que todas as estrelas do céu e todas as flores do campo. Seja feliz, minha filha. Seja livre. Com todo o amor do mundo, sua mãe, Maria. Não consegui segurar as lágrimas. Elas caíram sobre o papel, manchando a tinta de um azul desbotado. Eu chorei não de tristeza,
mas de um reconhecimento profundo e avassalador. Minha mãe me via. Ela me conhecia. Ela sabia que um dia eu estaria aqui, sentida, envelhecida e assustada, e ela me estendia a mão através do tempo. Obrigada, mãe, sussurrei para o silêncio da sala, minhas palavras se misturando ao chuvisco lá fora. Obrigada por não me esquecer. Agora, era a hora de ver. Hora de enfrentar a parte prática da herança. Com o coração batendo como um tambor, peguei o embrulho de seda branca que ainda estava dentro da caixa. Era mais pesado do que eu imaginava. Desdobrei o pano com uma reverência que beirava o religioso. Dentro, não havia pilhas de notas. Havia um maço grosso, sim, de cédulas antigas, amarrado com um barbante. Cédulas que não eram mais usadas, daquele tempo. Mas o que mais me chamou a atenção foram os outros objetos. Pequenas bolsas de veludo, amarradas na boca. Abri uma e cedi à força das minhas próprias pernas, caindo de joelhos no chão. Dentro da bolsinha, reluziam moedas de ouro. Não muitas, talvez 10 ou 12. Mas o seu brilho suave e pesado na palma da minha mão era irreal. Havia 3 bolsinhas iguais. E em outra, maior, havia joias. Peças delicadas, de um trabalho fino e antigo. Um broche de prata com uma pedra azul, um colar de pérolas minúsculas, um par de brincos de filigrana. Não era a fortuna de um magnata, mas era uma riqueza silenciosa e formidável. Era a liberdade. Minha mãe, Maria, a costureira de sonhos, a pintora de miniaturas, tinha acumulado um tesouro. Ela tinha previsto um dia como este. Ela sabia que a velhice poderia ser solitária e precária para uma mulher. E ela me armou contra isso. Sentei-me no chão, com as joias no colo e as moedas na mão, e ri. Um riso suave, de incredulidade e de um alívio tão profundo que lavou toda a amargura que Antônio havia deixado. Eu não era um peso. Eu era uma herdeira. Herdeira não apenas de bens materiais, mas de uma coragem, de uma fibra, de um amor que transcende a morte. Recanto da felicidade já não era uma ameaça. Era uma piada. Uma possibilidade que eu, agora, tinha o poder de riscar da minha vida com um simples gesto. A senhora frágil tinha nas mãos não apenas o seu próprio destino, mas também a memória poderosa de uma mulher que se recusou a ser esquecida. E naquele momento, eu sabia exatamente o que tinha de fazer. Os dias que se seguiram foram de uma quietude estranha e deliberada. A tempestade dentro de mim havia passado, deixando para trás uma calmaria resoluta. A casa já não parecia um túmulo de memórias, mas uma fortaleza. Cada objeto, cada sombra, cada rachadura no teto, agora falava da presença da minha mãe. Eu não estava mais sozinha. Tinha o espírito de Maria ao meu lado, sua força correndo nas minhas veias. A primeira coisa que fiz foi esconder a caixa. Não no forro da poltrona, aquele segredo já tinha cumprido seu propósito. Encontrei um lugar melhor, atrás de uma tábua solta no assoalho do meu quarto, um esconderijo que nem eu mesma sabia que existia. A herança estava segura. E com ela, minha paz de espírito. Antônio ligou na terça-feira. Sua voz no telefone era diferente. Já não tinha a frieza calculista do domingo, mas uma certa pressa, quase uma ansiedade. Ele queria saber se eu já tinha pensado melhor sobre a proposta dele. Estou pensando, Antônio, eu disse, com uma serenidade que deve tê-lo surpreendido. Minha voz não trêmula, não suplicante. Era a voz de Clara. A Clara que estava redescobrindo sua própria força. Ótimo, mãe. Porque já entrei em contato com o Recanto. Eles têm uma vaga. Podemos ir visitar no sábado que vem. O sábado é um bom dia, concordei, sem me comprometer. Vamos conversar então. Desliguei o telefone antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Um sorriso pequeno e terno brincou nos meus lábios. Eu não estava mentindo para ele. Iria, de fato, conversar. Mas a conversa não seria sobre eu me mudar para um asilo. Seria sobre muitas outras coisas. Peguei uma das moedas de ouro. Era pesada, sólida, real. Levei a um ourives de confiança no centro da cidade, um homem velho como eu, de dedos manchados de tinta e olhos que tinham visto milhares de histórias. Ele não fez muitas perguntas. Apenas examinou a moeda, pesou-a e me ofereceu um valor que, sozinho, pagaria o aluguel de um ano. Eu não vendi. Apenas pedi que ele avaliasse algumas das peças de joalheria. Cada avaliação era um número que me deixava mais tonta, mais grata, mais poderosa. A herança da minha mãe não era uma quantia que me tornaria milionária, mas era uma quantia que me dava o que o dinheiro não pode comprar: escolha e paz. Era o suficiente para eu viver o resto dos meus dias com dignidade, sem depender de ninguém.
Era o suficiente para eu dizer não ao meu próprio filho, sem medo das consequências. Foi nessa semana, navegando entre a serenidade da minha descoberta e a expectativa pelo confronto que sabia ser inevitável, que me lembro de vocês. Se você está gostando do vídeo, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Também conte pra gente de onde você está assistindo. Gostamos de saber até onde a nossa história chega. Pensem comigo, quantas de nós, mulheres, carregamos segredos assim? Quantas de nós fomos ensinadas a nos calar, a aceitar, a nos contentar com as migalhas? A história da minha mãe, Maria, me mostrou que nossa força é muitas vezes silenciosa, mas não é menos potente. Ela está nos pequenos gestos de rebeldia, nos sonhos que não contamos a ninguém, no amor que tecemos em segredo para proteger aqueles que amamos. Esta história não é só sobre uma herança em ouro. É sobre herdar a coragem de viver a própria vida, em qualquer idade. E eu, com meus 70 e muitos anos, estava finalmente aprendendo a ser corajosa. Sábado chegou com um sol brilhante, ironicamente. O céu estava daquele azul que minha mãe descrevia no diário, um azul que promete esperança. Eu me vesti com cuidado. Coloquei meu melhor vestido, um simples roxo que sempre gostei. Pentei meus cabelos grisalhos. E esperei. A caixa de madeira estava no seu esconderijo, mas eu a carregava comigo, no peito. Eu era a caixa agora. Guardiã de segredos, portadora de uma verdade que ia mudar tudo. E quando o carro de Antônio estacionou na frente de casa, eu não senti medo. Sentei-me na minha poltrona de veludo, tomei um gole do meu café e esperei pelo meu filho. A senhora frágil estava pronta para sua última batalha. E ela não estava desarmada. O carro dele parou, mas o motor ficou ligado por um instante, um rosnado impaciente. Eu olhei pela janela. Ele estava ao volante, falando ao celular, gesticulando com a típica urgência de quem acredita que o mundo gira em seu eixo. Karina, minha nora, estava ao lado dele, impecável como sempre, com seus cabelos lisos e seus óculos escuros que escondiam qualquer emoção verdadeira. Eles formavam um quadro de eficiência moderna, um contraste gritante com a minha vida simples, enraizada nesta casa velha. Desliguei o olhar da janela antes que eles me vissem. Respirei fundo, enchendo os pulmões com o ar que, naquele momento, parecia carregado de história. Eu não era mais a mulher desesperada da semana passada. Era uma atriz se preparando para o palco. E a minha peça exigia uma certa fragilidade resignada. A porta abriu-se e eles entraram. Karina com um oi, sogrinha mecânico, seguido de um beijo no ar. Antônio veio atrás. Pronta, mãe? Ele perguntou, sem cerimônia. Seus olhos percorreram a sala rapidamente, como se contabilizando mentalmente o trabalho que teriam para se livrar de tudo aquilo. Quase, filho, disse eu, com uma voz um pouco mais fraca, deixando transparecer um tremor estudado. Levantei-me devagar, apoiando-me nos braços da poltrona, encenando uma dificuldade que, na verdade, eu sentia menos naquela manhã. Só preciso pegar minha bolsa. Fui até o quarto, devagar, dando tempo para que a imagem da mãe idosa e conformada se fixasse neles. Quando voltei, Antônio estava de braços cruzados, olhando o relógio. Vamos, mãe. A visita está marcada para as 11. A viagem de carro foi silenciosa, tensa. Eu olhava pela janela, vendo a cidade que eu conhecia há tanto tempo passar. Lojas que haviam mudado, praças que haviam sido reformadas, rostos jovens que não significavam nada para mim. Karina tentou puxar um assunto. O recanto é maravilhoso, Dona Clara. Tem hidroginástica, coral, você vai adorar. Vai fazer muitas amizades. Sim, querida, respondi, com um sorriso pequeno e cansado. Fazer amizades deve ser bom. Antônio permaneceu em silêncio, concentrado no trânsito. Eu podia sentir a satisfação dele, a sensação de dever que ele estava cumprindo. Ele estava resolvendo um problema. Ele não via mãe, via uma responsabilidade que estava sendo transferida com sucesso. O recanto da felicidade ficava na saída da cidade. Era um prédio branco, limpo, impessoal. Os jardins eram simétricos, as flores todas iguais. Havia um silêncio perturbador, quebrado apenas pelo som de uma televisão alta em algum corredor. Não era um lugar horrível. Era apenas, sem alma, sem história, sem o cheiro do café da minha mãe ou o rangido característico da porta da frente. Fomos recebidos por uma diretora sorridente e excessivamente alegre, cujo aperto de mão era forte demais para minha ossatura frágil. Sejam bem-vindos. Dona Clara, é um prazer. Vamos fazer um tour, mostrar todas as maravilhas que temos para a senhora. Ela nos levou por corredores largos e cheirosos a desinfetante.
Vimos o refeitório, com mesas de fórmica, a sala de TV, com fileiras de poltronas iguais, os quartos, limpos, pequenos, com uma cama, um armário e uma janela com vista para o estacionamento. Tudo era funcional. Tudo era fácil de limpar. Tudo era desprovido de amor. E aqui é o quarto que temos disponível, disse a diretora, abrindo a porta para um cubículo idêntico a todos os outros. A senhora pode trazer algumas fotos, um vaso de flores, coisas pequenas, para personalizar. Eu olhei para aquele espaço. Imaginei minha poltrona ali. Imaginei o relógio de parede do meu pai. Imaginei acordar ali, todos os dias, longe do meu jardim, longe das minhas memórias. E um calafrio percorreu minha espinha. Não era medo. Era certeza. Certeza de que eu jamais pertenceria àquele lugar. Antônio olhou para mim, esperando uma reação. Ele esperava ver resignação, talvez gratidão. É, muito bonito, menti, baixando os olhos, fingindo uma humildade que não sentia. Viu, mãe, disse Antônio, uma nota de triunfo na voz. Eu disse que era um ótimo lugar. Tudo novo, limpo, seguro. Sim, filho. Muito seguro. A diretora sorriu, achando que a venda estava feita. Excelente! Então podemos tratar da papelada? A vaga é muito concorrida, não podemos perder. Foi o momento que eu estava esperando. O clímax da minha pequena encenação. Eu levantei os olhos, lentamente. Não olhei para a diretora. Olhei diretamente para o meu filho. E deixei a máscara da fragilidade cair. Minha voz, quando saiu, não era trêmula ou fraca. Era clara, calma e carregada de uma autoridade que ele não ouvia há décadas. A papelada não será necessária, eu disse. O sorriso da diretora congelou no rosto. Antônio franziu a testa, confuso. O que você quer dizer, mãe? Ele perguntou, sua impaciência voltando à tona. Quero dizer, Antônio, que eu não vou morar aqui. Ele riu, um riso curto e sem humor. Mãe, não comece com isso. Já decidimos. É o melhor para todo mundo. Foi você quem decidiu, Antônio. Eu nunca concordei. Meu olhar permaneceu firme no dele. E eu mudei de ideia. Karina colocou a mão no braço do marido. Antônio, calma. Ele ignorou-a, seus olhos se estreitaram. Mudei de ideia? Mãe, seja realista. Com o que você vai pagar o aluguel? Com o que você vai viver? A sua aposentadoria é uma piada. A diretora olhava de um para o outro, claramente constrangida. Talvez seja melhor vocês conversarem em particular. Não é necessário, eu disse, ainda olhando para o meu filho. Um sorriso tranquilo, o mesmo que eu tive ao encontrar a caixa, surgiu em meus lábios. Eu não preciso da sua ajuda, Antônio. Eu não preciso que você me sustente. Ele pareceu genuinamente perplexo. O que você está falando? Claro que precisa. Você não tem nada. E então, eu dei o golpe final. Suave, mas certeiro. Ah, mas tenho, filho, eu disse, minha voz um sussurro carregado de significado. Tenho a minha herança. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que eu pude ouvir o zumbido dos tubos de luz fluorescente no corredor. A expressão no rosto de Antônio era indescritível. Era uma mistura de incredulidade, confusão e o início lento e torturante de uma compreensão horrível. Herança? Ele repetiu, como se a palavra fosse obscena. Que herança? A palavra herança pairou no ar do quarto impessoal do asilo como um fantasma materializado. Antônio estava paralisado, seus olhos fixos em mim, tentando decifrar o enigma que eu havia me tornado. Karina, ao seu lado, parecia ter parado de respirar, seus óculos escuros agora segurados com força em sua mão, revelando um olhar de puro choque. Que herança, mãe? Antônio repetiu, sua voz agora mais áspera, desprovida daquela segurança arrogante de minutos antes. Do que você está falando? O avô não deixou nada. O pai não deixou nada. A diretora, percebendo que aquele era um momento familiar intenso e privado, recuou discretamente. Eu vou deixar vocês conversarem. Estarei no meu escritório. Ela saiu, fechando a porta suavemente, deixando-nos sós naquele cubículo branco que cheirava novo e a solidão. Eu me virei e caminhei em direção à única janela do quarto. Olhei para o estacionamento, para o carro caro do meu filho brilhando sob o sol. Era um símbolo tão perfeito da vida que ele escolheu. Não foi o seu avô, Antônio. E não foi o seu pai, eu disse, sem me virar para ele.
Minha voz era contemplativa, como se eu estivesse revivendo cada momento da minha descoberta. Foi a minha mãe. Sua avó, Maria. Ouvi um ruído de descrença vindo dele. Avó Maria? Mãe, ela era uma mulher simples. Uma dona de casa. Ela não tinha nada. Foi então que eu me virei. E o olhar que eu dirigi a ele não era de raiva ou de vingança. Era de uma pena profunda. Pena por ele não ter conhecido a mulher extraordinária que sua avó realmente era. Ela tinha tudo, Antônio, eu disse suavemente. Ela tinha um talento que ninguém sabia. Ela tinha um sonho que ninguém via. E ela teve a coragem de transformar esse sonho em algo real. Algo duradouro. Caminhei em direção a eles, lentamente. Karina observava cada um dos meus movimentos, fascinada e assustada. Ela pintava, Antônio, miniaturas lindas, tão detalhadas que pareciam capturar a alma das coisas. E ela as vendia, em segredo, durante anos. Tudo que ela juntou, ela guardou. Para mim. Ela chamou de o fundo de Clara. A expressão de Antônio mudou da descrença para um ceticismo calculista. Pinturas? Miniaturas? Mãe, isso não vale nada. São tralhas velhas. Eu balancei a cabeça, um sorriso triste nos lábios. Ah, meu filho! Você sempre viu o mundo através de uma lente de preço e custo. Você nunca entendeu o valor das coisas que não têm etiqueta. Parei diante dele, bem diante dele. Não são tralhas. São ouro. São joias. É uma herança que a sua avó, com suas próprias mãos e sua própria genialidade silenciosa, construiu. Uma herança que está comigo há mais de 50 anos, escondida naquela caixa velha que você tanto despreza. A menção à caixa velha, a poltrona, pareceu atingi-lo como um choque físico. Seu rosto perdeu a cor. Ele recuou um passo, como se eu tivesse brandido uma arma. O que você está dizendo? Ele sussurrou, sua voz agora fraca. Estou dizendo que não preciso do seu dinheiro, Antônio. Estou dizendo que a senhora frágil, o peso que você queria colocar em um asilo, é, na verdade, financeiramente independente. Graças à sua avó. A mulher que você nem se lembra direito. Karina finalmente encontrou a voz. Dona Clara, isso é incrível. Havia uma centelha de genuíno assombro em seus olhos, e talvez um pouco de vergonha. Antônio não achava incrível. Ele parecia estar desmontando. Seu mundo, baseado em lógica, controle e números, estava rachando. Ouro? Joias? Ele balbuciou. Onde? Como? Isso não importa mais, filho, eu disse, minha voz final. O que importa é que a sua solução não é mais necessária. Eu fico na minha casa. Eu vivo a minha vida. Com a minha herança. A raiva, então, começou a substituir o choque em seus olhos. Uma raiva egoísta e ferida. Você escondeu isso de mim? Todo esse tempo? Enquanto eu me matava de trabalhar, você estava sentada em uma fortuna? Eu senti uma pontada de decepção. Mesmo agora, sua primeira reação não era de alegria pela minha segurança, mas de indignação por ter sido enganado. Eu não escondi, Antônio. Eu não sabia. Eu descobri. Na semana passada, depois que você me disse que eu era um peso. A casa, a minha mãe, elas me deram essa resposta quando eu mais precisei. Minha voz quebrou, não de tristeza, mas da emoção de tudo. Enquanto você planejava me trancar aqui, eu redescobri a força da mulher que me criou. Essa é a herança real, Antônio. E essa, eu sinto muito, mas não posso te dar. Porque você não saberia o que fazer com ela. Ele ficou em silêncio, olhando para mim como se me visse pela primeira vez. E talvez visse. Talvez estivesse vendo, não a mãe idosa e dependente, mas Clara. A filha de Maria. Herdeira de uma força silenciosa. Sem dizer mais uma palavra, eu passei por eles. Deixei o quarto do asilo, o corredor cheiroso a desinfetante, a diretora perplexa em sua porta. Caminhei até a recepção e pedi um táxi. Eu não precisava, é claro. Mas era um ponto final simbólico. Eu não voltaria para casa no carro dele. Eu voltaria sozinha. Enquanto esperava na calçada, sob o sol quente, senti uma paz absoluta. A batalha havia terminado. E eu havia vencido. Não com gritos ou acusações, mas com a verdade tranquila de quem, finalmente,
Havia encontrado seu próprio valor. Táxi pareceu flutuar pelas ruas da cidade. Desta vez, eu não vi a paisagem com os olhos de quem se despede, mas com os de quem retorna vitoriosa para o seu reino. Cada esquina, cada árvore, cada fachada de loja era um marco familiar, um amigo que me cumprimentava. A luz do sol que entrava pela janela do carro estava quente e aconchegante, diferente da luz fria e clínica do Recanto da Felicidade. Quando o carro parou em frente à minha casa, foi como chegar em um porto seguro depois de uma longa e tempestuosa viagem. A casa me esperava, silenciosa e sólida. A porta rangeu ao abrir, aquele som que Antônio tanto detestava, e para mim, foi a música mais doce. Era o som da minha vida, da minha história. Entrei e fechei a porta atrás de mim. Pousei a bolsa na mesa de centro e me deixei cair na minha poltrona de veludo. Senti a textura áspera do tecido sob meus dedos e suspirei, um suspiro longo e profundo que parecia expelir semanas, talvez anos, de tensão. A quietude da casa não era mais vazia, era plena. Era uma quietude que sussurrava: você está em casa. Você está segura. Nos dias que se seguiram, uma nova rotina começou a se estabelecer. Era uma rotina de liberdade. Pela primeira vez em muitos anos, eu não acordava com frio na espinha pensando nas contas do fim do mês. A sombra do asilo havia se dissipado completamente. Eu era dona do meu próprio nariz, como se dizia antigamente. A primeira coisa que fiz foi pegar uma das moedas de ouro e uma das peças de joalheria menos significativas emocionalmente, um pequeno broche de prata, e levei a Ourizes. Desta vez, eu vendi. O valor que recebi foi mais do que suficiente para pagar o aluguel de um ano adiantado e fazer alguns reparos na casa que eu tanto amava. Contratei um jovem do bairro para trocar a dobradiça da porta da frente. Quando a porta abriu sem fazer um único ruído, foi estranho. Eu quase senti falta do rangedo. Era como se a casa tivesse perdido a voz. Mas era um sacrifício que eu estava disposta a fazer pela sua integridade. Com uma parte do dinheiro, fiz algo que eu não fazia há décadas. Fui a uma loja e comprei um vestido novo, não por necessidade, mas por puro prazer. Era azul, da cor do céu no diário da minha mãe. Também comprei um moderno bule elétrico, para substituir a velha chaleira que assobiava no fogão. Eram pequenos luxos, mas para mim, eram símbolos poderosos da minha recém-conquistada autonomia. Antônio não ligou. O silêncio dele era pesado, eloquente. Eu sabia que ele estava ferido em seu orgulho, confuso, e provavelmente ainda um pouco descrente. Karina, por outro lado, mandou uma mensagem de texto curta, dizendo: fiquei feliz em saber que a senhora está bem, Dona Clara. Havia uma reserva nela, mas também um respeito novo. Talvez ela estivesse começando a enxergar além do mundo material do marido. Uma tarde, sentada na varada dos fundos, observando as flores do meu pequeno jardim, peguei o diário da minha mãe novamente. Desta vez, li não como uma filha desesperada, mas como uma discípula, uma aprendiz. Reli as passagens sobre suas lutas, suas miniaturas, sua determinação silenciosa. E entendi que a verdadeira herança não estava no ouro, mas na resiliência. Ela me ensinou, do além, que uma mulher pode ser quieta sem ser fraca, que pode ser gentil sem ser ingênua, e que pode, dentro de si, forjar a sua própria salvação. Eu, que passei a vida me sentindo à sombra dos homens, do meu pai, do meu marido, do meu filho, havia finalmente saído para a luz. E a luz era um lugar agradável. Era tranquilo. Era meu ponto. A vida seguiu. Os dias eram lentos, preenchidos com pequenos prazeres. O café da manhã sem pressa, a leitura do jornal, os cuidados com as plantas, as visitas ocasionais de vizinhas mais velhas para um bate-papo. A solidão, quando vinha, já não era uma inimiga. Era uma companheira com quem eu tinha aprendido a conversar. E nas noites mais quietas, eu abria a caixa de madeira, tirava a carta da minha mãe e a relia. Suas palavras eram o meu mantra, a minha bússola. Não guarde rancor de quem talvez te tenha virado as costas. A vida é dura para muitos, e ela endurece os corações. O seu coração, Clara, não pode endurecer. Eu não guardava rancor. Guardava uma lição. E uma gratidão profunda. Por minha mãe. Por minha casa. E por mim mesma, por ter tido a coragem de encontrar a força que sempre esteve lá, esperando para ser descoberta, escondida no forro de uma velha poltrona de veludo. Um mês se passou. A poeira da grande revelação havia assentado, deixando para trás um silêncio que era, ao mesmo tempo, uma bênção e uma cicatriz. Eu estava em paz, mas não era uma paz inteiramente feliz. Era a paz de quem sobreviveu a uma guerra, carregando as marcas do conflito. A maior dessas marcas era a ausência do meu filho. Eu não o via desde o dia do asilo. O telefone permanecia mudo.
A casa, agora um santuário de minha independência, às vezes parecia ecoar com o fantasma de sua presença. O menino correndo pelo corredor, o adolescente estudando na mesa da sala, o homem jovem trazendo amigos para visitar. Essas memórias eram doces e dolorosas, como mel misturado com fel. Foi então que, numa tarde chuvosa muito parecida com aquela em que tudo começou, eu ouvi um carro parando em frente à casa. Não era o táxi semanal do mercado, nem a van de uma encomenda. O som do motor era familiar. Meu coração, aquele velho e teimoso companheiro, pareceu parar dentro do peito. Olhei pela janela. Era ele, Antônio. Sozinho. Ele ficou sentado no carro por um longo momento, a chuva escorrendo no para-brisas, como se estivesse reunindo coragem. Finalmente, a porta do carro se abriu e ele saiu. Não estava de terno. Vestia uma jaqueta simples e jeans. Parecia menor, menos imponente. Ele caminhou até a porta, devagar. Eu me afastei da janela e sentei-me na minha poltrona, meu coração batendo forte. Ouvi seus passos na calçada molhada, a pausa diante da porta. E então, em vez de usar a chave que ele sempre teve, ele bateu. Um bater hesitante, quase tímido. Levantei-me e abri a porta. Ele estava lá, com o cabelo molhado pela chuva, os ombros um pouco curvados. Seus olhos, quando encontraram os meus, estavam vermelhos e cheios de uma angústia que eu não via desde que ele era um menino. Mãe, ele disse, e sua voz estava rouca, quebrada. Antônio, respondi, mantendo minha voz neutra, embora por dentro eu estivesse um turbilhão. Entre. Você vai se molhar. Ele entrou e fechou a porta atrás de si. Ficamos em pé na sala, um diante do outro, o ar carregado de tudo que não fora dito. Quer café? Eu perguntei, recuando para a segurança da rotina. Sim, por favor, ele disse, e a gratidão em sua voz era palpável. Fui até a cozinha, minhas mãos trêmulas enquanto preparava o bule. Quando voltei, ele estava sentado no sofá, não na poltrona que era minha. Ele olhava para as próprias mãos, como se não soubesse o que fazer com elas. Servi o café e me sentei na minha poltrona. O silêncio se estendeu, preenchido apenas pelo som da chuva e pelo tilintar da minha colher na xícara. Foi ele quem quebrou o silêncio. Mãe, eu não sei por onde começar. Ele levantou os olhos para mim, e eu vi lágrimas acumuladas neles. Eu estive errado. Tão errado. Eu não disse nada. Apenas o ouvi. Era a coisa que ele mais precisava fazer. Eu me tornei uma pessoa horrível, ele continuou, sua voz falhando. Eu me perdi no meio do caminho. No trabalho, nas contas, na pressa de ser bem-sucedido, eu esqueci o que era importante. Eu te tratei como um problema, e não como minha mãe. Eu te magoei de um jeito que não tem perdão. Uma lágrima escapou e rolou pelo seu rosto. Ele a enxugou com a manga da jaqueta, com a vergonha de um menino. Quando você disse sobre a herança, foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Não pelo dinheiro, mãe. Juro que não. Foi pelo que aquilo significava. A Avó Maria, ela fez isso por você. Ela te amou tanto que trabalhou em segredo a vida inteira para te proteger. E eu que sou seu filho, eu estava te jogando fora. Eu estava te descartando. Ele chorou então, baixo, um choro de dor genuína que vinha das profundezas da sua alma. Eu senti meu próprio coração se partir ao vê-lo assim. Ele era meu filho. A raiva, a decepção, tudo isso parecia pequeno diante daquele homem quebrado diante de mim. Eu não sou o homem que você criou para ser, mãe. Eu me tornei um estranho ganancioso e cego. E sinto muito. Sinto muito de verdade. Ele olhou para mim, seus olhos suplicando por um entendimento que ele sabia não merecer. Eu coloquei minha xícara de lado e me levantei. Caminhei até ele e me sentei ao seu lado no sofá. Peguei suas mãos grandes e tensas nas minhas, pequenas e enrugadas. Antônio, eu disse, minha voz suave, mas firme. O perdão não é sobre merecimento. É sobre amor. E eu sempre vou te amar. Você é meu filho. Ele desabou então, enterrando o rosto no meu ombro como fazia quando era pequeno e se machucava. Seu corpo foi sacudido por soluços. E eu apenas o segurei. Acariciei seus cabelos grisalhos, como fazia quando ele tinha 5 anos. Eu perdi tanto tempo, ele chorou. Tanto tempo sendo um tolo. Não perdeu, filho, sussurrei em seu ouvido. Você se encontrou. E isso é tudo que importa. O menino que eu criei ainda está aí. Ele apenas se perdeu por um tempo. Naquele momento, na sala silenciosa, com a chuva lavando o mundo lá fora,
Não éramos uma mãe e um filho separados por uma herança. Éramos apenas uma mãe e seu filho, encontrando o caminho de volta um para o outro, através das sombras do orgulho e do arrependimento. E eu sabia, com uma certeza que vinha do mais profundo do meu ser, que a maior herança que eu poderia receber não era de ouro, mas aquele momento de reconciliação. Aquele era o verdadeiro tesouro que minha mãe, em sua sabedoria infinita, havia me ajudado a conquistar. O choro do Antônio foi uma tempestade que limpou o ar. Quando ele se acalmou, ainda sentados no sofá, ele me olhou com os olhos vermelhos, mas mais claros do que eu os via há anos. Havia uma vulnerabilidade nele que havia sido soterrada há muito tempo pela crosta da ambição. O que a avó Maria pintava, mãe? Ele perguntou, sua voz ainda embargada. Você tem alguma das miniaturas? O coração deu um salto de alegria dentro do meu peito. Era a pergunta certa. A primeira pergunta verdadeiramente interessada que ele me fazia em uma década. Tenho, eu disse, levantando-me. Aqui. Espera. Fui até o meu quarto e, da gaveta da minha comoda, tirei a única miniatura que eu tinha guardado para mim. Não a vendi, nem pretendia vender. Era a mais pessoal de todas. Voltei para a sala e a coloquei na palma da mão dele. Era uma pequena pintura em uma lasca de madeira, não maior que uma moeda de R$ 2. A tinta estava um pouco desbotada, mas a cena era perfeitamente nítida. Era nossa varanda dos fundos, vista da cozinha. E na varanda, sentada na velha cadeira de balanço, estava uma mulher jovem, eu, com meus 20 e poucos anos, com um bebê no colo. O bebê era ele, Antônio. Eu estava olhando para ele com uma expressão de amor tão intenso e puro que, mesmo naquela escala minúscula, era avassaladora. Antônio pegou a miniatura com uma reverência que eu nunca tinha visto nele. Ele a examinou sob a luz, seus dedos tremendo levemente. É nós, ele sussurrou, sua voz cheia de pasmo. Sim, filho. Ela nos pintou. Ela capturou isso. Ele olhou para a pequena obra de arte por um longo, longo tempo. E então, ele começou a chorar de novo, mas desta vez era um choro silencioso, de admiração e de uma dor doce. Ela viu isso, ele disse, mais para si mesmo do que para mim. Ela viu o amor. Ela via tudo, Antônio, eu respondi suavemente. Ela via a beleza nas coisas pequenas. A beleza que você e eu tínhamos esquecido de ver. Naquela tarde, o meu filho voltou para casa. Não o homem de negócios, mas o meu menino. Ele não falou mais de dinheiro, de asilos, de custos. Ele me perguntou sobre a minha mãe, sobre as suas histórias. E eu lhe contei. Contei sobre a Maria sonhadora, a artista secreta, a guerreira silenciosa. Contei sobre o fundo de Clara não como uma fortuna, mas como um ato de amor supremo. Ele ouviu, realmente ouviu, talvez pela primeira vez na vida. A reconciliação não apagou o passado. As palavras ditas ainda doíam, como cicatrizes que latejam quando o tempo está úmido. Mas criamos um novo começo, um mais honesto, mais humilde. Antônio começou a visitar não por obrigação, mas por vontade. Às vezes, ele vinha e nós apenas ficávamos em silêncio, ele lendo jornal, eu costurando. Outras vezes, ele me ajudava com pequenos reparos na casa, não mais com a pressa de quem quer terminar logo, mas com cuidado de quem está preservando algo precioso. Ele até se sentou na minha poltrona de veludo, uma vez, e disse, com um sorriso torto, até que é confortável. O dinheiro da herança permaneceu comigo. Era minha segurança, minha independência. Mas o seu verdadeiro valor já não estava no que ele podia comprar, mas no que ele tinha me devolvido. A minha dignidade, de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. O meu filho. Algumas semanas atrás, Antônio veio jantar. Enquanto eu mexia o ensopado no fogão, ele estava na sala. Quando voltei, vi que ele estava ajoelhado ao lado da minha poltrona, seus dedos explorando o forro de veludo. É aqui? Ele perguntou, sua voz cheia de uma curiosidade solene. Eu respondi. Ele não tentou olhar. Apenas deixou a mão repousar ali por um momento, como se estivesse absorvendo a energia do lugar. Obrigado, vó, ele sussurrou. E eu soube, naquele instante, que a história da minha mãe, Maria, não terminaria comigo. Ela seria contada. Seria lembrada. A sua força, o seu amor, a sua herança de coragem e resiliência, havia salvado uma neta da desesperança e um neto da própria cegueira. Hoje, sentada na minha varada, olhando as flores que agora crescem mais viçosas, eu seguro a carta da minha mãe. O sol está quente no meu rosto. A casa sussurra suas histórias ao meu redor. E eu sou grata. Grata pela dor, que me levou à descoberta. Pela solidão, que me mostrou minha própria força. Pelo meu filho,
que se perdeu e encontrou o caminho de volta. A vida é feita de sombras e luz. E eu, Clara, aprendi a dançar em ambas. A verdadeira herança nunca esteve escondida no veludo de uma poltrona. Esteve sempre aqui, batendo dentro do meu peito. É a herança de saber que nenhuma mulher é apenas o que os outros veem. Somos todas filhas de Marias secretas, guardiãs de sonhos silenciosos e de uma força que o tempo não pode corroer. E essa é a herança que ninguém pode jamais nos tirar.